aula de hoje ela é bem bacana, porque ela é muito mais do que só um conteúdo que nós vamos estudar para uma prova. É mais como você entender alguns processos, algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. O tema de hoje são as bacterioses no Enem. A forma de pegar um contaminante, uma bactéria no seu organismo e o que ele vai causar e como você pode se prevenir dessa doença. Meu nome é Fred e hoje nós vamos falar sobre as bacterioses que podem cair no Enem. Vamos lá? Pessoal, bacteriose é toda doença causada por uma bactéria. Eles são do grupo procarionte. Eles têm uma estrutura celular bem diferente dos eucariotos e eles vão apresentar também estruturas de defesa, estruturas de resistência, parede celular, cápsula celular, que podem ajudá-los na infecção de um organismo. As bacterioses, elas geralmente são tratadas com antibióticos. Então, quando você está lá na sua casa, está com um resfriado, está com algum tipo de dor, alguma coisa, você inventa de tomar um antibiótico, pode ser que você esteja fazendo uma coisa muito errada e pode até piorar o seu quadro, piorar os seus sintomas. As bactérias mais comuns são aquelas relacionadas com o sistema digestório, porque é muito comum elas serem passadas tanto por água contaminada ou alimento contaminado. Dentre essas bacterioses mais comuns eu tenho a cólera, eu tenho a difteria, eu tenho o tétano, eu tenho a leptospirose, sífilis e todas outras. As mais importantes relacionadas com o território brasileiro são aquelas que relacionam esgoto, enchentes e também alimentos. As duas principais do vídeo de hoje, pessoal, são a leptospirose e a sífilis. Pessoal, a bacteriose conhecida como leptospirose ela é muito comum no Brasil, por um motivo bem simples. As cidades elas cresceram de uma maneira desordenada e elas acabam impermeabilizando grande quantidade do solo. Isso faz com que nas épocas de chuva acaba você tendo enchentes e principalmente a nossa educação social, onde joga lixo no bueiro, faz com que essas enchentes sejam mais comuns em locais de grande população, grande densidade populacional. Essa ideia faz com que a água seja contaminada por determinados locais e principalmente entre em contato com o lixo. Lixo, matéria orgânica, resto de alimento atrai animais para se alimentar desses restos, principalmente ratos. Só que o vilão da história são só os ratos? Não. Se eu tenho um cachorro e ele vai nadar na enxurrada, ele pode sim se contaminar com a bactéria da leptospirose e pode sim transmitir para mim. De que maneira? Quando um rato ou outro animal entra em contato com a bactéria do gênero Leptospira, ele se contamina com essa bactéria. Essa bactéria ela passa pelo organismo do animal e é eliminada em urina e algumas fezes. Quando eu tenho contato com essa urina e essas fezes, ou então a água de enchente que entrou em contato, foi contaminada com essa urina, eu posso pegar essa doença. Essa bactéria ela vai entrar na minha pele por microlesões que nós temos na nossa pele, ou mucosas, como por exemplo, o interior da boca, nariz e os olhos. Então quando você está na chuva e espirrou aquela avalanche de água na sua perna ou você acaba recebendo enxurrada na cara, você pode sim se contaminar. Ah, mas por que eu nunca me contaminei sendo que eu estava ali, já até tomei banho, joguei bola ali na enxurrada? Basicamente, o nosso sistema imunológico ele vai ser ativado, lembra daquela aulinha de vacina e soros? Ele vai ter uma resposta imunológica. Nem sempre você vai ficar doente. Se você tiver um momento de baixa imunidade, essa doença vai agir no seu organismo. Sintomas básicos, ela vai afetar principalmente, pessoal, o seu trato respiratório, trato digestório e alguns órgãos acessórios ali do sistema digestório, principalmente o fígado. Você tem um aumento exponencial ali, o tamanho do órgão começa a mudar, começa a fazer pressão em outros, isso começa a desencadear um monte de sintomas, principalmente diarreia, e você começa a ter desidratação. Essa doença ela pode ocasionar a morte sem tratamento. No Brasil é muito difícil você pegar e falar os dados sobre a ideia de mortes relacionadas a essa doença, uma vez que nosso país é imenso e o acesso à medicina não é totalmente igual para o Brasil inteiro. Prevenção dessa doença, pessoal. Basicamente, você vai evitar contato com águas de enchente, contato com águas que tenham relação direta com o lixo, né? E principalmente, sabe aquela latinha de refrigerante que você compra no bar da esquina e o cara estoca esse alimento, ou essas latinhas, ou qualquer coisa em um local sem higiene nenhuma? Pode ter contato com ratos.
a urina desses animais em contato com essa superfície, você não tem uma higiene adequada ou o próprio vendedor não tem uma higiene adequada, você pode ter um contato direto com essa urina e contrair a leptospirose. Galerinha, a outra doença é a sífilis. Por que a sífilis está aqui nessa história? No Brasil, de 2016 para 2017, nós tivemos um aumento de 30% nos casos de sífilis, por um motivo bem simples, a falta da penicilina. Penicilina é uma substância que ela funciona como um antibiótico e ela é utilizada amplamente por todas as pessoas que têm algum problema com bactérias, de grande resistência. A sífilis é uma delas. Como faltou esse medicamento, como é que eu vou tratar as pessoas? Isso ocasionou em uma quantidade de contaminações um pouco maior. Essas contaminações elevaram um número e acenderam o sinal de alerta aqui no Brasil. A sífilis é uma doença de 3 estágios. O primeiro estágio, ele é basicamente feridas que acontecem no local da contaminação. Como ela pode ser transmitida por relação sexual, geralmente na região genitália, pode ser tanto interna quanto externa. Ela entra em dormência e vai para o segundo estágio. Pode ser que os estágios se sobreponham e você vá direto para o terceiro estágio. O segundo estágio ele é um pouco mais brando, ele ainda pode ser transmitido nesse estágio e ele traz algumas complicações, como por exemplo manchas na pele, que vão por todo o seu organismo, todo o seu corpo, e também complicações internas, geralmente relacionadas ao sistema digestório e também a relação com algumas glândulas. Diagnosticar a sífilis no terceiro estágio é muito complicado, porque como ela afeta o sistema nervoso, ela pode afetar grandes partes do seu organismo. Então fica difícil o médico identificar que aquela doença foi causada pela sífilis. Chegou no estágio 3, não tem cura, vou morrer? Não precisa desesperar. Existe o tratamento, porém a penicilina ainda está um pouco em falta nos hospitais, principalmente aqui do Brasil. Mas você tem outros métodos de tratamento que vão amenizar os sintomas, você não vai morrer. Qual é o problema da sífilis, pessoal? Sexo sem camisinha, sexo sem proteção. A camisinha ela não é só para não engravidar. A ideia da camisinha é te proteger e proteger o seu parceiro de doenças sexualmente transmissíveis. Essa bactéria, a sífilis, ela é transmitida pela relação sexual. Então a camisinha é imprescindível como método de prevenção, ou seja, a profilaxia dessa doença. Pessoal, as questões sobre doenças, principalmente relacionadas com saneamento básico, geralmente elas trazem um texto de informação. Essa aqui é do Enem de 2012. Olha só o que o texto nos traz. Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes, a falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto atendimento relatando que há 30 dias teve contato com águas de enchente. Já tivemos o link lá com a aula. Ainda informa que nessa localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais e que a coleta de lixo é inadequada. Então nós já sabemos que as enchentes têm contato com o lixo ali das redondezas. Ele apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores musculares. A ideia da questão vem com a confirmação da pergunta. Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, há indicações de que o paciente apresenta um caso de alternativa A, difteria? Não. Alternativa B, botulismo? Nem pensar. Alternativa C, tuberculose? Esquece. Alternativa D, leptospirose, doença causada por bactéria que tem forte relação com lixo e enchentes. Para confirmar, a alternativa é a meningite, que também não tem muito a ver com essa ideia de transmissão pela água. Então, nosso gabarito, letra D. Pegou a ideia da questão? Toda questão que envolve doenças, ele dá uma informação ali de como você pode adquirir essa doença e dá pistas de qual ela é. Pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, não esquece de dar o joinha e marcar o sininho para ativar as notificações e receber vídeos quando a gente postar no canal. Siga a gente nas redes sociais e para os seus estudos, todo o material está na descrição do vídeo. Até a próxima, tchau!